Hoje nós vamos falar sobre algo que é um tema bem abrangente. A gente não vai, vamos dizer, abordar toda a complexidade do tema, mas vamos focar naquilo que a Bíblia aborda sobre esse tema. É a consciência. E o que vem a ser consciência? Vamos lá, começando pelo que o dicionário diz. É uma qualidade da mente, ela abrange qualificações como subjetividade, autoconsciência, senciência, sapiência. É a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. E é muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, na neurologia e ciência cognitiva. Mas aqui já vamos começar a falar também de um outro conceito que apareceu aqui, que é senciência. É a capacidade de sentir, de entender ou perceber algo por meio dos sentidos. É a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que lhe rodeia. Então, vamos ver assim o que a Bíblia fala. Então, eu vou começar caracterizando, ou seja, trazendo alguns versículos que falam sobre a consciência. E a partir daí, a gente vai ver o que a Bíblia diz, né, sobre esse tema. Então, nós vamos começar em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que diz assim: Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Mais à frente, no versículo 19 do mesmo capítulo, diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E no capítulo 3, verso 9, diz assim: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Então, caracterizando, nós falamos que a consciência pode haver uma boa consciência e uma consciência pura. Então, já vimos que tipo de consciência, 2 tipos de consciência que a Bíblia aborda. E vamos mais à frente em Hebreus 10, 22, que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então já vemos um terceiro tipo de consciência. A consciência, a boa consciência, a consciência pura e a má consciência. Então a gente pode ter boa ou ruim, como quase tudo na vida, né? Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente poder escolher. E você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. É claro que há muitas nuances nisso, mas aqui nós vamos falar mais genericamente. Agora, olha só que interessante. Nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo, para cooperar conosco, para que a gente purifique a nossa consciência, de má para boa, né? Porque aqui em Hebreus, Paulo fala, né? Purificados da má consciência. Então, existe a boa, existe a má, existe um processo de purificação. E o Espírito Santo é nosso aliado. Olha só o que está lá em Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele pode nos ajudar a ter uma boa consciência. De que forma? A gente já sabe que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Ele é que é o Criador, ele que conhece tudo, ele sabe tudo a respeito de nós. Então, ele deu lá as dicas, está lá na Bíblia. E o Espírito Santo é a parte de Deus em nós. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. Então, esse Espírito Santo é como se fosse assim, o sopro de vida de Deus, a vida que Deus quer que nós vivamos. E para que a gente viva essa vida, a gente precisa de se expor à palavra, se expor a tudo que emana, né, da parte de Deus.
Então, a consciência no Espírito Santo. Então, ele é um ajudador para a gente manter a consciência boa, a consciência pura, a consciência pura. Se ela pode ser má, quer dizer que precisa ser purificada. E o Espírito Santo nos ajuda nesse processo. E a consciência, você viu lá na definição que ela tem a ver consigo e com o meio. E sabemos que o meio é o quê? Tudo que nos circunda, que pode ser do reino animal, do vegetal e do mineral. Então, o homem faz parte do meio. Então, a consciência, ela não é só a autoconsciência, é consciência do outro. Olha só, lá em Atos 24:16 diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, a consciência de si mesmo, ela tem relação com a consciência do outro. Então, nós já vimos mais uma caracterização. Ela envolve Deus e envolve os homens. Agora vamos a mais uma caracterização. Veja lá em Romanos 2,15, diz assim: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. Então a nossa consciência, ela pode, como a gente fala, consciência limpa, ela nos está defendendo das nossas atitudes, e a consciência que a gente fala, nem estou com a consciência pesada. Então é quando a gente mesmo se acusa. Então a consciência também, ela pode nos acusar e nos defender, como disse aqui Paulo aos Romanos. E para a boa consciência, também é necessário que você confie, porque às vezes vem maus pensamentos e a gente já sabe que a origem de uma atitude é um pensamento, uma imagem, aquela imagem vai sendo, vamos dizer, curtida até que aquilo te influencie e você passe a agir. Às vezes até uma coisa que você nem era acostumada a fazer, mas você se expõe tanto àquele meio, àquelas atitudes, que você passa a fazer coisas que você anteriormente não gostava. Então, é necessário que você tenha uma confiança em manter a consciência, a boa consciência. Em Hebreus 13:18 diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então há um querer, há um desejo em manter essa consciência boa, manter a consciência pura, porque dependendo de onde você vai, nós falamos a semana passada sobre os pés, né? Os pés, eles denotam que direção você está tomando na vida. Então, a consciência também, você pode ter má e pode ter boa. Você pode se expor a situações que te que promova boa consciência, como não. Então, nós vimos que faz parte você confiar, como você querer portar-se honestamente, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Bom, agora essa consciência, ela não é assim só coisas maravilhosas. Ela traz algumas consequências, ela pode fazer sofrer. Quando você pode ser julgado externamente como praticando uma má atitude que gere uma má consciência, mas você sabe que você fez tudo certo. Você está ali seguindo os princípios da palavra, você está buscando ter confiança, buscando praticar as boas obras, mas você pode sofrer vamos dizer, um ataque externo. Olha só, está lá em Pedro 2,19 que diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então vai ter situações
que as pessoas vão te ofender, que elas vão te acusar injustamente. Mas o que você vai fazer? Você vai primeiro priorizar a consciência para com Deus. Você tem confiança que você está fazendo certo e outras pessoas estão te acusando, mas injustamente. Então há um sofrer. E no caso aqui, Pedro vai mais longe. Esse sofrer é agradável. Por quê? Porque você tem uma consciência para com Deus, você sabe que está fazendo a coisa certa. Então, você pode sofrer agravos, padecendo injustamente. Então, são situações, né, onde a consciência não acusa, mas o outro pode te acusar e você ser levado a sofrer. Mas a palavra diz que esse sofrimento você deve suportar, é um sofrimento que faz parte da vida. Também em Pedro, já no capítulo seguinte, no 3, verso 16, diz assim: tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Então ele está mostrando que pessoas podem falar mal de você, te tratando como malfeitor, mas essas pessoas, elas ficarão confundidas. Por quê? Porque na realidade, na prática, e a verdade vence sempre, haverá o testemunho diante de Deus que você tem um bom porte em Cristo, que você age bem, né? Mesmo que os outros te acusem falsamente, injustamente e falem mal de você. Então é um tipo de sofrimento que a gente está susceptível a acontecer. Agora vamos continuar caracterizando a consciência. A gente já viu que ela pode ser boa, pode ser pura, pode ser má. O Espírito Santo pode nos ajudar. Essa consciência envolve Deus e o homem. Ela nos acusa e nos defende. A gente precisa de confiar, né, e prosseguir no caminho do Senhor para que a boa consciência se desenvolva. A gente pode sofrer e ela pode ser purificada. Então veja lá em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então o que está nos dizendo aqui? Que há obras mortas, há coisas que a gente faz que não vai acrescentar em nada. E nós devemos então nos purificar destas obras mortas. Então, Paulo aqui está falando nessa carta aos Hebreus que o Espírito eterno de Deus purificará as nossas consciências de obras mortas. Para o quê? Para que a gente largue essas obras mortas e passe a servir ao Deus vivo. E a gente já viu que o Espírito Santo nos ajuda, e aqui também. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, o sacrifício de Jesus faz com que nós possamos purificar as obras mortas. Mas fazendo o quê? Para servir ao Deus vivo. Não é uma coisa automática, é algo que a gente vai praticar, que a gente vai caminhar, que a gente vai agir, nos purificando, fugindo das situações que te levem a má prática. Então, está escrito, nós temos a mente de Cristo. Então, a gente tem que levar cativo todo mau pensamento à mente de Cristo, para que a gente se exponha ao Espírito Santo e tenhamos a nossa consciência purificada. Agora, ela também pode ser contaminada. É uma escolha, como eu falei antes. Você vai se expor o quê? Aos maus caminhos ou aos bons caminhos? Em Tito 1,15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados.
Então, uma espécie de maldade, de perversidade, onde só se enxerga o lado mal, as coisas ruins. Então, se você está envolto nesse ambiente com pessoas que só veem maldade, elas podem contaminar a sua consciência. Porque se você está no meio puro, as coisas se tornam puras. Mas nada é puro para aquele que está contaminado e aqueles que são infiéis. Porque o entendimento e a consciência está contaminada, não consegue discernir o bem. Já está cauterizada, que é exatamente uma outra caracterização da consciência que a gente vai ver a seguir. É a consciência cauterizada. O que vem a ser isto? Então, cauterizar é o mesmo que congelar, paralisar a mente, ao ponto de não permitir que a pessoa tenha raciocínio próprio. Ela está como que drogada, não consegue pensar corretamente. Quando alguém sofre uma amnésia e não consegue firmar sua mente, tem um apagão na mente cauterizada. Então, a mente cauterizada é uma mente congelada, paralisada. Ela não consegue mais discernir o mal e bem. Ela está tão envolta no mal que aquilo ficou como que, imagina uma ferida. Quando você cauteriza a ferida, ela não existe mais, então você nem percebe. Então, essa é uma das piores formas de que nossa consciência pode se apresentar. É a consciência cauterizada, que você já não percebe mais. Ela, além de contaminada, você já não discerne, ela já está apagada. Então, 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, a pessoa não discerne mais se ela está praticando boas coisas ou ruins. O juízo dela está contaminado. Aí a pessoa, ela se expõe àquele meio, se expõe àquela situação e ela nem percebe mais, e nem quer mais perceber, porque ela já criou como que uma carapaça de proteção para os pensamentos dela, de forma que ela já se habituou a agir daquela maneira, e aí pronto, ela já não discerne mais o mal e o bem. Então, essa consciência, que é essa percepção, esta qualidade da mente de discernir o que está acontecendo consigo e à volta, ela pode ficar cauterizada, e isso é muito triste. E nós devemos nos expor ao Espírito Santo para que isso não ocorra. E se ocorrer, pela oração, pela intercessão, pode vir a voltar a ter essa consciência. Como eu falei aqui, é um procedimento, um se expor às situações. Então, há coisas que produzem a má consciência. E Paulo aconselha a rejeitar. Olha só o que seja essa rejeição. 2 Coríntios 4,2 diz: antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, o que vai conduzir a boa consciência? A verdade. E a verdade é o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer Jesus. Porque Ele é a fonte da vida eterna, e a fonte da vida eterna é conhecer Jesus. Então, a boa consciência, ela vai prover do caminhar com o Senhor. E aí você vai se expor à correção do Senhor. Porque uma mente cauterizada, ela já não aceita mais correção nenhuma. Ela acha que está certo e pode se falar qualquer coisa que a pessoa não ouve mais. Então, você
Por que que o Espírito Santo não ajuda? Porque quando você está próximo dele, você está ali seguindo as orientações dele, com certeza você está se afastando da má consciência, você está agindo de acordo com a palavra de Deus. E se porventura em algum momento, porque isso ocorre com todos nós temos momentos difíceis, momentos ruins, porque se não tivéssemos má consciência, nós seríamos perfeitos. E a Bíblia fala que não há perfeição, não há um homem sequer um que não peque. Então cada um tem seus momentos ruins, sim, tem suas más consciências. Mas o caminhar com Jesus nos faz entender, perceber, nos arrependermos destas más consciências. Então há um caminho. E mesmo que você esteja com a mente cauterizada por um certo espaço de tempo, por uma certa situação, o Espírito Santo vai te conduzir a ficar livre disso. Então, você pode sair desse caminho, sair dessas situações que você está se expondo para o erro, para o pecado, para as coisas ruins, que só vai te trazer consciências e consequências ruins. Então, você tem que estar o quê? Na presença de Deus, pela manifestação da verdade, se expor à verdade. E aonde está a verdade? A verdade é a Bíblia. Então, ainda que você e todos nós já passamos por momentos de consciência cauterizada, de estar num erro, que está num pecado e custa sair, você já passou por isso, eu já passei por isso, já teve momentos que eu olhei para a minha vida e depois falei assim, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Como eu não percebia, como um encantamento, como um feitiço mesmo. Você faz certas coisas e depois você fala assim, meu Deus, eu nem acredito que eu fiz isso. Então, o que eu queria deixar essa semana é isso. Existe a consciência de nós mesmos, é uma faculdade da mente, e Deus nos dotou de pessoas pensantes. Então nós devemos ter uma boa consciência e para isso devemos nos expor à palavra de Deus. E aqui nós vimos que ela pode ser má, e se você ficar só nesse caminho da má consciência, sua mente vai ser cauterizada, você nem vai perceber. Mas confiando em Jesus, e você vai poder sair dessa situação. E mesmo naquele momento que você não está confiando, você nem está vendo Jesus, eu creio no poder da intercessão, no poder de pessoas que oram pelas outras. E aí, de repente, Deus vai fazer um milagre. Vai fazer essa pessoa cair em si, tomar consciência das atitudes dela. Então, qual é a nossa glória? É o último versículo, 2 Coríntios 1,12, que diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. No caso, Paulo está falando para os coríntios. Mas o testemunho da nossa consciência. Então, nós vamos nos expor diante de Deus, sabendo que várias coisas podem acontecer, mas confiando que a boa consciência, ela vai dirigir o nosso caminhar, as nossas escolhas. Então, eu queria que todos nós pudéssemos refletir sobre nossas escolhas, sobre que caminhos, sobre que coisas, a que coisas nós estamos nos expondo e examinar, né, se a nossa mente já está cauterizada em alguns assuntos. E mesmo que você não perceba, a oração, a intercessão, o jejum, o clamor, a oração vai te conduzir, vai te levar a perceber, a ter consciência dos seus maus caminhos e voltar para o caminho do Senhor. Era isso que eu queria deixar com você. Em nome de Jesus, tenham todos uma ótima semana. Obrigada.